santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos. Nós iniciamos nosso culto com mais uma oração, agora de adoração ao nosso Deus. Peço que você feche seus olhos, abaixe suas frontes. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Pai Santo, Deus bendito, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, ó Pai. Nós te adoramos pela revelação da Tua palavra, do Teu plano, ó Pai, desde antes da fundação do mundo, sobre a vida de cada um, sobre, ó Pai, o plano da salvação em Cristo Jesus, sobre, ó Pai, aquilo que ainda virá, que o Senhor nos revelou. Tudo isso nós adoramos porque sabemos que o Senhor é o verdadeiro Deus, Criador e mantenedor do universo, de que nada, ó Pai, sai do Teu querer, que nada sai de acordo com que não seja da Tua vontade, do Teu conhecimento, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, ó Pai, sondando ao coração de cada um. Nós queremos te pedir que trabalhe aos nossos corações, que este culto possa receber, ó Pai, que possa subir ao Teu trono de glória como aroma suave, que haja sinceridade nos nossos louvores, temor à Tua palavra, correção dos nossos erros, ó Pai, e única e exclusivamente os pensamentos voltados para adorar e bendizer o Deus da nossa salvação. Em nome de Cristo que nós te louvamos e engrandecemos nesta noite. Amém. Convido que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 84. Nós vamos ler os 7 primeiros versos do Salmo de número 84. Para isso eu convido que a igreja fique de pé. Vamos fazer essa leitura conjunta. O Salmo de número 84, verso de 1 a 7. Leamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre à primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Até aqui, amém. Um texto lindo que demonstra o poder do nosso Deus e também o privilégio que nós temos de sermos bem-aventurados, de estarmos na casa de Deus, louvando perpetuamente. Faremos isso agora através do hino de número 42, o grande amor de Deus. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador.
que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Podeis todos assentar. Façamos mais uma oração agora de louvor e gratidão. Para isso eu convido a nossa irmã Rosemary, que esteja orando ao nosso Deus, louvando e agradecendo pelos seus bem-feitos na nossa vida. Deus bendito, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade em nossas vidas. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, tem nos sustentado, tem nos dado, ó Pai, o alimento, tem nos suprido, ó Pai, em tudo. Nós somos gratos ao Senhor e por isso nós queremos te louvar e render graças, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a te buscar verdadeiramente. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a nos humilhar e a buscar ao Senhor verdadeiramente em todo o tempo. Ajuda-nos, nos fortaleça e que o Senhor nos ensine, Pai, a dar o verdadeiro louvor ao Senhor. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abramos mais uma vez a palavra de Deus, agora na segunda epístola de João, capítulo 2 João, versículos 4 a 6. Segunda epístola de João, nós leremos os versos 4 a 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado, dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Nós temos uma explanação de João nesta carta, reforçando o amor de Deus, de que está por toda a história, demonstrado em toda a narrativa bíblica pelos seus, e este é um mandamento que continua para nós e que deve basear as nossas vidas, as nossas ações, que é o amor fraternal, que é o amor verdadeiro, que é o mandamento resumido, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos agora, ainda em sentido de louvor e adoração a Deus, ter a oportunidade de cantar, de louvar a Deus através dos cânticos, sendo conduzidos pela equipe de louvor e adoração. Nos coloquemos de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas
vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Façamos ainda mais uma oração agora de intercessão pela palavra que será trazida ao nosso Deus, pela vida do reverendo Valmir. Para isso eu convido o diácono Lucas que esteja fazendo essa oração. Santo Deus eterno Pai, Senhor, nós queremos, Senhor, engrandecer, Senhor, o teu nome, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ouça as nossas orações que foram feitas, que o Senhor escute, Senhor, e aceite o nosso louvor, mesmo que imperfeito, mas que se torne aceitável por teu Espírito, Pai. E te pedimos agora que o Senhor abra os nossos corações e prepare, Senhor, os nossos ouvidos para receber a palavra que o Senhor
trará a nós, Senhor, por intermédio do teu servo, reverendo Valmir, Pai. Faça que ela possa fazer morada em nossos corações, Pai, e que no dia a dia possamos, Senhor, colocá-la em prática, Pai. No nome de Jesus que oramos. Amém. A palavra está com o reverendo Valmir. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e a você que nos acompanha na sua casa também. Para a nossa reflexão nesta noite, meus irmãos e irmãs, peço que vocês abram suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 11 a 24. 1 João, capítulo 3, 11 a 24. Nos diz a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis ou escandalizeis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, essa epístola do apóstolo João, ela trata, o seu tema principal é o amor. O amor. No ministério de Jesus Cristo, ele se preocupou muito em ensinar aos seus discípulos o amor, a ensiná-los a amar uns aos outros. Aqui, João também aprendendo com Jesus, tendo aprendido com Jesus, ele agora ensina a igreja, ensina a nós também a respeito do amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter por Ele também, por Deus, e o amor que devemos ter uns com os outros. Ele chega a dizer nessa epístola que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, meus irmãos, o apóstolo João tem o objetivo de, nessa carta, instruir e até mesmo exortar a igreja de Deus na prática do amor uns aos outros. Esse é o objetivo principal dessa carta: amar os irmãos. A palavra irmão aqui no texto significa especialmente os irmãos em Cristo, os irmãos de culto, os irmãos espirituais, nascidos de Deus.
Jesus Cristo traz este como sendo o seu ensino principal, e ele resume o mandamento do amor, resumindo os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dessa forma, irmãos, nós devemos parar para refletir que importância de fato tem essa doutrina, esse mandamento. E eu quero adiantar para os irmãos que essa prática desse amor, do amor fraternal, do amor verdadeiro, ela só é possível entre os filhos de Deus, entre os verdadeiros cristãos, entre os convertidos, aqueles que nasceram de Deus. O mundo não tem essa condição. O mundo não está habilitado, preparado para amar o seu próximo, para amar os outros como sendo os seus irmãos. Mas os crentes, aqueles que nasceram de Deus, que pertencem a esse ambiente celestial, eles foram chamados, nascidos para este objetivo. Não para viver uma vida egoísta, voltada para si mesmo, a exemplo de Caim, mas fomos nascidos e chamados para viver na prática do amor fraternal. João, quando traz esse ensino, ele nos apresenta 3 razões para a prática do amor fraternal. E são essas razões que eu quero destacar aqui para os irmãos. São razões que nos habilitam para a prática do amor ao irmão, do amor uns aos outros. São razões que faz com que você e eu tenhamos condições em Cristo Jesus de fato vivermos amando uns aos outros. E a primeira razão que ele nos oferece nessa epístola, meus irmãos, é o fato de que nós somos filhos de Deus. A prática do amor fraternal, do amor uns aos outros, só é possível, e este é o primeiro motivo, é porque você e eu somos filhos de Deus, nascidos de Deus. Significa o que isto? Significa que aquele que de fato é filho de Deus, ou seja, o verdadeiro crente, ele é conhecido como filho de Deus pela prática do amor fraterno. Olha só, a prática do amor fraternal, do amor uns aos outros, vai revelar que nós somos filhos de Deus. Vai ser uma característica dos filhos de Deus e identificar-nos como povo de Deus, como filhos de Deus. Significa que aquele que de fato é filho de Deus, ele naturalmente, ele coloca em prática o amor pelos irmãos em Cristo Jesus. Ele obedece a esse mandamento com certa espontaneidade, com certa naturalidade. Observe o que diz o versículo 11 e o versículo 12. O apóstolo João nos diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. João aqui apresenta essa mensagem como sendo um mandamento que eles ouviram desde o início, desde o princípio. Possivelmente João está falando desde o início que eles ouviram o Evangelho. Desde a primeira vez que eles ouviram o Evangelho, eles foram ensinados ao amor uns pelos outros. E que deve agora ser obedecido por eles que são filhos de Deus. E o mandamento é este mesmo, como ele revela, de amar uns aos outros. Ainda no capítulo 3, versículo 23, João vai declarar: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Meus irmãos, amar uns aos outros é característica dos filhos de Deus. Não é uma prática do mundo. Não é uma prática do idólatra, do incrédulo. Ele vive para si, ele vive uma vida egoísta, em geral. Mas o que foi convertido, ele tem essa condição de, em Cristo, viver na prática do amor, viver obedecendo este mandamento. João aprendeu com Jesus, e nós podemos destacar alguns textos no seu próprio Evangelho, em que Jesus
traz esse ensinamento. E João ali convivendo com Jesus, ouvindo do próprio Jesus. No capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34, olha o que Jesus diz: novo mandamento vos dou. E João estava lá ouvindo isso: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Jesus está dando esse mandamento para eles, os seus discípulos. Assim como ele tinha amado os discípulos dele, Jesus agora pede que eles amem também, mas que viriam a se tornar discípulo de Jesus. No capítulo 15 de João, ainda versículo 12, Jesus vai declarar novamente, vai repetir: o meu mandamento é este. Olha a ênfase que Jesus dá. Olha a maneira como ele chama a atenção dos seus discípulos. O meu mandamento é este. Qual? Que vos ameis uns aos outros, e aí ele se dá como exemplo: assim como eu vos amei. Mas observe aqui no nosso texto, repare que João, ao falar deste amor fraternal, ele vai usar aqui como ilustração o ódio de Caim. Caim odiou a seu irmão. Ódio é contrário do amor, não é isso? O ódio, ele contrasta com o amor. Por que João está usando exatamente o exemplo de Caim? Um exemplo de quem odiou a ponto de matar o seu irmão. João está fazendo isso, meus irmãos, um dos motivos é para dar destaque à devida importância que esse mandamento tem. João, quando chama como exemplo o contrário do amor, que é o ódio, ele faz isso para também distinguir um do outro. Estão distantes um do outro, um é o oposto do outro. O amor, o ódio, ele, ao contrário do amor, ele destrói, ele mata pessoas. Uma pessoa tomada, agindo pelo ódio, agindo carregada pelo ódio, seu coração mergulhado no ódio, é capaz de fazer coisas horríveis, coisas que podem nos deixar sem reação ou em choque diante de uma atitude, de um ato carregado de ódio. Porém, o amor não. Ao contrário do ódio, o amor ele constrói vidas. O amor ele restaura relacionamentos. O amor ele fortalece os abatidos. O amor leva alívio aos angustiados. Coisas essas que são próprias dos filhos de Deus fazerem, de vocês como crentes colocarem em prática. Segundo João, ainda, Caim era do maligno. Era alguém que estava preso nas trevas e não podia praticar a justiça porque ele não era justo. Ele diz no capítulo 2, versículo 11 dessa primeira carta: odeia a seu irmão, está em trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse não é o caso de vocês. Esse não é a nossa condição. Nós vivemos na luz. E aliás, aqui mesmo nessa epístola, João vai dizer que Deus é luz e que nós vivemos na presença do Senhor. Viver odiando os irmãos, diz João ainda, ele faz essa alerta. Ele diz que isto é uma característica daquele que está no maligno, não é uma marca daquele que é filho de Deus. Ao contrário, é daquele que não está em Deus. Agora veja o versículo 10 do capítulo 3, o versículo anterior, porque quando João inicia o versículo 11, aí no seu texto, na sua Bíblia, ele inicia o versículo 11, dizendo: porque a mensagem que ouvistes. Veja que o versículo 11, ele está diretamente relacionado com o versículo 10. É a resposta ou a justificativa para o que ele havia dito no versículo 10. E o que ele disse no versículo 10? Acompanhe na sua Bíblia aí. Ele diz: nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o que diferencia entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? João vai dizer: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E aí veja a minha ênfase: nem aquele que não ama a seu irmão não procede de Deus.
Aquele que não ama a seu irmão em Cristo não procede de Deus. Aqui, irmãos, João estabelece então 2 critérios para identificar, para diferenciar entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quais são os critérios? A prática da justiça e a prática do amor, que só podem ser vividas por aqueles que são filhos de Deus, não por aqueles que são filhos do maligno. E obviamente, irmãos, o mandamento aqui de João é para todos aqueles que são filhos de Deus. É para você que é filha de Deus. É para você que é filho de Deus. É para você que nos acompanha também na sua casa, sendo filho e filha do nosso Deus. Ele nos diz: porque somente aqueles que confessam crer em Deus e buscam viver uma vida obedecendo a sua palavra neste mundo, somente esses é que estão habilitados a obedecer a este mandamento, porque são filhos. Portanto, meus irmãos, a prática do amor fraterno, do amor verdadeiro, revela os que são filhos de Deus. No Evangelho de João, no seu Evangelho, capítulo 13, ele vai dizer assim, aliás, é o próprio Jesus. Olha o que Jesus vai dizer, como é interessante. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? O que diz Jesus? Veja como Jesus tem um amor em alta importância, em alto grau de importância. Ele vai dizer: se tiverdes amor uns pelos outros. Você pode observar no ministério de Jesus, em todos os evangelhos, que o ensinamento do amor, este mandamento do amor, ele marcou o ministério de Jesus Cristo. Ele nos chamou, ele chamou você e eu para vivermos na prática do amor fraterno. O ódio não cabe no coração do Filho de Deus. O ódio pelo irmão de culto, o irmão de fé, o irmão espiritual, não cabe em nosso coração, no coração do Filho de Deus. Essa é a primeira razão, porque você e eu devemos praticar esse mandamento, porque somos filhos de Deus. Este mandamento, irmãos, e esse ensinamento de João deve nos encorajar a todo verdadeiro cristão, a toda verdadeira cristã, a se dispor a amar o seu irmão e a sua irmã em Cristo. Devemos amar uns aos outros e crescer neste amor, uns pelos outros, porque nós somos filhos de Deus e estamos habilitados a viver e a amar verdadeiramente o irmão em Cristo. Mas João ainda nos traz uma segunda razão pela qual nós devemos praticar o amor fraternal uns pelos outros. E a segunda razão, a segunda motivação é que nós temos a vida eterna. É uma consequência natural. Aquele que foi tornado, não é? Foi nascido de Deus, ou seja, é filho de Deus, este naturalmente tem a vida eterna, porque Deus lhe deu a vida eterna. E eu chamo a atenção dos irmãos para os versículos 13 a 18. Ele diz no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis. Essa palavra pode ser traduzida também por não fiqueis surpresos, ou admirados, espantados, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Veja que essa é a justificativa que João dá para consolar esses irmãos diante do ódio do mundo. O mundo odeia a igreja, o mundo odeia os filhos de Deus, o mundo persegue os cristãos, persegue os filhos de Deus. E João aqui está dizendo: não fiquem assustados, mas se consolem, alegrem-se no fato de vocês terem recebido a vida eterna, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele enfatiza novamente: ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna. Foi o caso de Caim, ele não teve a vida eterna. Foi o caso de tantos outros também que odiaram os irmãos, que odiaram os filhos de Deus, também não tiveram a vida eterna permanente em si. Esses cristãos da época de João ficaram surpresos ao perceberem que o mundo os odiava como cristãos. O mundo os odiava por causa da sua fé.
Justamente eles que viviam procurando fazer o bem, procurando amar os irmãos, amar uns aos outros e também amar o próximo. Mas o apóstolo João aqui está exortando e dizendo para eles não ficarem alarmados por causa desse ódio do mundo por eles. Ao invés disso, console-se no presente que Deus já te deu. Console-se no fato de você ser filho de Deus e de ter recebido a vida eterna. E uma prova disso, uma prova de que você tem a vida eterna e de que você é filho de Deus, é o fato de você poder amar o seu irmão em Cristo Jesus. Por isso ele diz no versículo 14, olha só se não é isso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Ele diz, amamos os irmãos. Olha como é importante, como é interessante esse ensinamento do apóstolo João aqui. Olha como é importante a prática do amor fraternal. O amor fraternal, João está dizendo aqui que ele nos traz para nós a certeza de que nós somos filhos de Deus em primeiro lugar e que pelo fato de sermos filhos de Deus, nós temos a vida eterna. E novamente, irmãos, ele trabalha aqui com um elemento contrário para enfatizar a importância de se ter a vida eterna. Veja que ele diz, aquele que não ama, no versículo que eu acabei de ler para vocês, permanece na morte. Aquele que não ama permanece na morte. Mas isso é um ensinamento lógico. Porque aquele que não ama, no raciocínio de João, é aquele que não nasceu de novo. Ou seja, ele não foi convertido. Ele não tem a vida eterna, a vida em Deus. Significa que ele está morto nos seus pecados. Que ele não experimentou conhecer a Deus, não conhece a Deus. Ele permanece morto nos seus pecados. E, portanto, ele não sabe o que é amar o outro, senão a si mesmo. Um amor egoísta. Um amor pecaminoso e que não glorifica o próprio Deus. O versículo 15 ele diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. O elemento contrário, não é? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Kistemark, um comentarista desse texto, ele vai dizer que é como se João estivesse dizendo para esses cristãos, parem de se surpreender. O mundo está cheio de descrentes como Caim, de descendentes de Caim. E de fato não é isso, irmãos. O mundo está cheio de descendentes de Caim e estes perseguirão a igreja, perseguirão os filhos de Deus, odiarão aqueles que procuram amar uns aos outros. E ele continua. Esses descendentes de Caim que expressarão seu ódio contra os filhos de Deus. Tenham como motivo de grande alegria o fato de vocês já terem a vida eterna garantida através de Jesus Cristo. É nisso que também você deve se consolar, deve se alegrar. Muitas vezes, meus irmãos, nós como crentes, nós ficamos dando muito valor a coisas que não devemos dar valor, dar importância. E nos esquecemos de dar o devido valor, a real importância, aquilo que de fato tem valor. Como a vida eterna, por exemplo, que o Pai nos deu. Veja que nesse sentido o apóstolo Pedro agora, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, ele vai chamar a nossa atenção dizendo o seguinte, quando ele fala a respeito da salvação, que ele chama no seu texto de viva esperança, ele chama de herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Ele está falando da vida eterna. E o que João tem de palavra para você e para mim com respeito a isso? Ele diz assim, nisso, na salvação, na vida eterna, nisso exultais. Embora no presente momento, presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais constrangidos por várias provações, mas não percam a alegria da salvação. Não percam a alegria da vida eterna, porque vocês já receberam de Deus. O salmista, ainda que temporariamente tenha perdido essa alegria da salvação, ele ora a Deus, dizendo,
restitui-me a alegria da tua salvação. O apóstolo Pedro, ainda no capítulo 4 da sua primeira carta, ele vai dizer com respeito aos descendentes de Caim nesse mundo, ao mundo que nos persegue, ele diz: amados de Deus aqui, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, a perseguição, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meus irmãos, às vezes nós ficamos chocados com o ódio do mundo. E ficamos batendo nessa tecla, dando talvez uma importância muito maior do que é devida e tirando a importância daquilo que realmente é importante. O que Pedro está dizendo é: o mundo vai perseguir os crentes, o mundo não vai amar os filhos de Deus, isso é normal, isso não tem nada de extraordinário. E não reajam como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo quando vierem as perseguições. Aí ele diz, olha só o que ele vai dizer: ao contrário, pelo contrário, versículo 13 do capítulo 4. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Alegrai-vos na vida eterna, na salvação. João quer, irmãos, que você e eu, que nós todos também nos alegremos com a vida eterna. Não fiquemos surpresos com o ódio do mundo. Aliás, a Bíblia tem vários textos que nos ensina que isso é natural, que isso vai acontecer. A perseguição com o ódio, como filhos de Deus que nós somos e que temos a vida eterna. O próprio João foi alvo de perseguições. E foi exatamente por isso que ele agora exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição. Então ele sabe o que é isso. E ele escreve essa carta encorajando os cristãos para que alegrem-se com a salvação bendita. Irmãos, ele ainda vai nos falar e encorajar a igreja e a nós, lembrando qual é a base desse amor fraternal. Por que nós devemos amar uns aos outros? Ele vai dizer no versículo 16 que a base desse amor é Cristo, é o amor de Deus para conosco. Ele diz no versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É por isso que você deve amar o seu irmão e a sua irmã em Cristo. É por isso que, se for necessário, você deve dar a sua vida em amor, por amor ao seu irmão e à sua irmã. É porque nós seguimos o exemplo de Cristo. É porque Ele fez isso por nós. E agora nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos buscando a nossa própria exaltação, a nossa própria glória. Nós vivemos buscando a glória de Deus em Cristo Jesus, amando a Ele sobre todas as coisas e amando os nossos irmãos, amando uns aos outros. O versículo 17, ele ainda diz, ora, aquele que possuir, ele vai dar um exemplo prático de como você pode amar o seu irmão nas coisas mais básicas. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Há uma incompatibilidade, há uma incongruência, alguma coisa está errada. Aquele que ama, João está dizendo, estende a mão, socorre, ampara. Ele não deixa de atender, de socorrer. E por isso ele termina o versículo 18 dizendo, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, meus irmãos, todo aquele que foi feito filho de Deus e que recebeu a vida eterna, tem motivo suficiente para também se compadecer do seu irmão em Cristo e amá-lo verdadeiramente, a ponto de estar disposto a socorrer e a suprir as suas necessidades. Pois assim como Cristo deu a sua vida, por Ele, por você e por mim, nós também devemos dar a nossa vida, diz João, pelos irmãos, pelo povo de Deus. Nós temos um belo exemplo disso quando você lê a história da igreja primitiva. Em Atos capítulo 3, o Lucas vai dizer que todos os cristãos, todos os que creram, estavam juntos,
tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, o ponto de João aqui é que o fato deles amarem uns aos outros, ou de nós amarmos uns aos outros e socorrer uns aos outros nas suas necessidades, nós devemos fazer isso por causa do amor. Motivados pelo amor, o amor fraternal, o amor verdadeiro. Este amor que aqueles cristãos praticavam na igreja primitiva, também na época de João, e que a igreja de Cristo hoje também deve praticar, revela ao mundo que nós somos filhos de Deus, que nós temos a salvação, que nós temos a vida eterna, que nós somos alcançados pelo seu Filho Jesus Cristo. E o mundo, quando toma conhecimento disso, ele não se sente bem e desperta o ódio do mundo para com a igreja, para com os filhos de Deus. Esse foi o contexto com esses cristãos aqui. Mas, irmãos, quando isso acontecer, não temam o mundo, nem o seu ódio por você como filho de Deus, mas alegre o seu coração na vida eterna, porque você, como filho de Deus, já recebeu. Mas há uma última razão pela qual nós devemos praticar o amor fraternal, segundo João aqui, e a última razão é esta: é que pertencemos à verdade de Deus. Ele diz no versículo 19, o início do versículo 19, e nisto conhecemos que somos da verdade. Veja que o nisto aqui, nisto o quê? Na prática do amor. O foco dele é o amor. Então, ao praticar o amor uns pelos outros, João está dizendo, conheceremos, saberemos, e o mundo também saberá, que pertencemos à verdade. Verdade aqui é a verdade de Deus. Versículo 18, que diz o versículo 18? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Portanto, é na prática do amor que conhecemos, que pertencemos à verdade. João aqui, irmão, mostra que pertencer à verdade de Deus é ser beneficiado com a paz da consciência, ou a paz de consciência. A verdade aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É aquela que procede de Deus. Essa verdade é a mesma verdade a qual Jesus se refere no Evangelho de João novamente, dizendo, João capítulo 1, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esta a verdade que o Filho de Deus pertence agora. Nós somos desta verdade, que é única, que é absoluta. A verdade que vem de Deus. A sequência do versículo 19 no nosso texto, João continua, e ele vai dizer, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, ou seja, aquietaremos o nosso coração. Meus irmãos, por vezes nós ficamos angustiados com questionamentos que a nossa consciência nos faz. Muitas vezes ficamos perturbados no nosso coração, a nossa mente, nos questionando, a nossa consciência nos cobrando. João está dizendo aqui que aquele que pertence à verdade e que se guia pela verdade de Deus, quando esses questionamentos vêm, e que muitas vezes são questionamentos que não têm fundamento, que não têm razão de ser, João diz que você chama esses questionamentos à palavra, você os prova pela verdade de Deus e você tranquiliza o seu coração. Quando você os confronta com a palavra de Deus e percebe que eles não têm fundamento, eles se dissipam e você desfruta da paz de Deus, da consciência de Deus. Você aquieta o seu coração. O versículo 20 ele diz, pois se o nosso coração nos acusar, e quem aqui nunca foi acusado pelo seu coração? Pela sua consciência, por algum ato, por alguma situação, alguma circunstância. João diz, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus, o Deus dessa verdade, é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então prove os pensamentos,
prove as acusações pela palavra da verdade, ou por essa verdade a qual você pertence agora. Aquele que não vive por essa verdade, aquele que não pertence a essa verdade, ele é guiado muitas vezes por crendices sem fundamentos, crendices populares, por medos infundados no coração, na mente, que muitos têm, porque estão presos a estas coisas, não pertencem à verdade. Mas aqueles que nasceram de Deus, são filhos de Deus, têm a verdade, têm a vida eterna e pertencem à verdade de Deus. Eles vivem iluminados. Eles não estão nas trevas, como Caim, filho das trevas. Eles são filhos da luz. Os que estão em trevas, João disse aqui, não sabem para onde vai, não enxergam o caminho. Mas você que é filho de Deus, você tem a luz de Deus, você tem a verdade de Deus. Ele diz no versículo 20, se o teu coração te acusar, certamente Deus é maior do que o teu coração, o nosso coração, e conhece todas as coisas. Significa, irmãos, que os que estão habilitados à prática do amor uns aos outros são pessoas, eu e você, que já foram alcançadas pela palavra de Deus, a palavra da verdade, que está aí no seu coração e na sua mente, não apenas nas suas mãos, e que podem e estão e está guiando as nossas vidas pela verdade, a verdade de Deus. Por isso, irmãos, quando somos acusados injustamente pela nossa própria consciência, você pode confiar em Deus e se guiar pela sua palavra, testando essas acusações, confrontando essas acusações pela verdade de Deus. Irmãos, essa expressão de ser da verdade, como João diz aqui, a expressão ser da verdade, é sinônimo de ser nascido de Deus. No capítulo 3, versículo 9, João já disse isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por isso, meus irmãos, João conclui os versículos 21 em diante, dizendo, amados de Deus, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? João diz e justifica. Porque ele diz aqui, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nasceu de novo, é filho de Deus, tem a vida eterna, a sua vida pertence, está presa, está ligada à verdade de Deus. A sua vida é e deve ser guiada por esta verdade, que é a palavra de Deus a qual você pertence. Os que obedecem a Deus, os que guardam os seus mandamentos, têm um viver que é agradável a Deus. Deus olha para o viver dos seus filhos, que vivem obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, e Deus olha com um olhar agradável. Eles vivem em paz, amando uns aos outros, como João diz. Versículos 23 e 24, ele termina dizendo, ora, o seu mandamento é este, que criamos em o nome do Filho em o nome do seu Filho, de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João fecha esse assunto, esse ensinamento, trazendo esse novo elemento aí na sua conclusão. E qual elemento é esse? O Espírito de Deus. E por que isso é importante? Porque estas verdades que eu expus para os irmãos aqui, de ser filho de Deus, de ter a vida eterna e de pertencer à verdade, você não terá convicção disso, a menos que o Espírito de Deus aplique isso ao seu coração. A menos que o Espírito de Deus habite na sua vida
e dê o testemunho ao seu espírito de que você, de fato, pertence ao Senhor. Portanto, meus irmãos, 3 razões para você e eu amarmos uns aos outros, amarmos o povo de Deus. É porque nós somos filhos de Deus. É porque nós temos a vida eterna. E é porque pertencemos à verdade. A verdade que já te libertou para essas coisas. E essas coisas, na prática dessas coisas, faz com que você e eu tenhamos um viver que seja agradável ao nosso Pai Celestial. Que o Senhor Deus ajude-nos como seu povo a crescer nessas coisas, a crescer nesse mandamento de amar uns aos outros, amar os irmãos em Cristo. Amém. Antes da oração, nós faremos, na sequência, antes, um hino de número 178. Oremos. Deus, Pai de amor, de misericórdia, o Deus de amor, o Deus em que sua essência, ó Pai, nos ama, o Deus que enviou o seu Filho em amor por nós, o Deus que demonstra a cada dia, ó Pai, este sentimento perfeito que nós, por mais que nos esforcemos, ó Pai, não conseguimos alcançar. Mas nós te pedimos, ó Pai, que nos ajude
para que possamos, através da demonstração deste amor, nos sentirmos, ó Pai, privilegiados em fazermos parte do Teu reino, que possamos também, ó Pai, transmitir esse amor através dos nossos atos, nos preocupando, ó Pai, uns com os outros, orando uns pelos outros, pastoreando uns aos outros e também corrigindo uns aos outros. Pois todas estas coisas, ó Pai, são advindas do amor. Nós te pedimos que esteja suprindo, ó Pai, as necessidades de cada irmão, as dificuldades que tem passado durante a semana. Te lembramos ainda dos nossos irmãos que estão enfermos, desempregados, passando por outras diversas necessidades. Que o Senhor esteja acudindo, consolando e também usando a Tua igreja para, em demonstração de amor, estar suportando uns aos outros, ó Pai. Queremos te pedir por mais essa semana que se inicia, que seja uma semana na Tua presença, debaixo da Tua graça, do Teu amor, que possamos dar bons frutos, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem deixado em nossas mãos. E que assim o Seu reino se espalhe pela terra, e que esta igreja, ó Pai, seja fiel às Tuas Escrituras, e que cada membro deste corpo possa viver de acordo com o Teu querer, para que assim, ó Pai, toda a terra possa fazer conhecido o nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador dos homens. Nós Te louvamos e engrandecemos nesta noite, pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecendo pelo Teu infindo amor, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, recebam a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bendito amor do Pai Celestial, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto nesta noite. Queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês e rogar ao Senhor que lhes conceda mais uma semana debaixo da sua graça, da sua bondade e do seu maravilhoso amor para com os seus filhos. Que Deus assim os abençoe. Até a próxima quarta-feira iremos nos encontrar aqui. Estamos estudando a Epístola de Tiago. Nós já estamos chegando quase no finalzinho da Epístola de Tiago e gostaríamos de vê-lo e de vê-la aqui conosco também na próxima quarta-feira para você aproveitar e recarregar aí as suas baterias espirituais para continuar na luta contra este mundo, contra o pecado no seu coração e na sua mente.